Vamos seguir falando sobre eleições na Venezuela. Após o término do prazo legal de 72 horas, o Conselho Nacional Eleitoral não divulgou os resultados oficiais das eleições, é o que nós estávamos falando agora há pouco. Maduro prometeu divulgar todas as atas eleitorais após alegar um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional Eleitoral. Mas a falta de transparência suscita dúvidas. A situação provocou pressão internacional, com pedidos por auditorias e respeito aos direitos humanos, enquanto a Organização dos Estados Americanos questiona a credibilidade dos resultados preliminares, que foi aquilo que você falou, né, Mônica? Vou até tocar de volta para você. Houve, então, um conselho, uma reunião para que a OEA se manifestasse em relação a essas eleições. Muitas abstenções, entre elas Brasil, México e Colômbia. Precisava de 18 votos, teve 17 votos, e aí teve 2 abstenções e 1 voto contra. E é lamentável, porque seria muito importante que houvesse um posicionamento institucional, mesmo sabendo que isso não adianta nada, mesmo sabendo que isso não vai mudar nada, mas são momentos, se nós acreditamos, e eu acredito, que nós estamos vivendo um momento de transição na Venezuela e que é uma janela de oportunidade para que o governo chavista, né, porque o Maduro é a continuação do governo chavista, que está lá desde 98, para que isso agora possa transicionar e entrar um governo democrático, se este é o momento de fazer isso, as instituições internacionais e esse tipo de organização precisam se posicionar, porque elas vão dando legitimidade ao pleito do povo venezuelano. Mas a hora que, por causa de um voto, por causa de 3 países que acham que têm o direito de se posicionar, não quero me envolver. Tudo bem que a Ana, em segunda-feira, defendeu mais calma, né? Teve que brigar com o Capês para isso. Tive. Era um momento de calma, mas numa votação dessas, era muito importante que o posicionamento fosse firme de todos os países. E esses 3 que não se posicionaram fizeram um grande estrago. Foi uma grande pena mesmo. Legitimidade, né, Ana? Como disse a Mônica, e pressão internacional. Por mais que um posicionamento mais rígido e claro da OEA não tenha nenhum efeito prático, como a Mônica falou, ajuda a fazer coro, né? Aumentar essa pressão internacional. Quem sabe, de alguma forma, isso possa mexer com os ânimos de Nicolás Maduro. Nem que seja por sanções, né? Nem que seja no bolso. Exato, Lívia, eu ia pegar exatamente nesse ponto. Eu acho que se algo não mudar, e não mudar logo, em como essa situação está sendo conduzida na Venezuela pelo próprio Maduro e pelo governo da Venezuela atual, não vai haver muita alternativa aos países, senão a aplicação de sanções comerciais. E a gente sabe que, em casos como esse, infelizmente, é o mais pobre que fica ainda mais pobre, porque lá na Venezuela, em que já existem uma série de sanções e já existe aí uma dificuldade da pessoa conseguir ganhar dinheiro para sua própria sobrevivência, mais sanções vão significar menos dinheiro para essa população. E, infelizmente, a gente sabe que este tipo de coisa afeta, em último lugar, aquele que está no poder, porque ele continua tendo todas as suas regalias e todo o aparato estatal do seu lado. Então, assim, nós, como observadores internacionais, vamos colocar dessa forma, ficamos muito preocupados, porque chega um momento em que a gente sabe que mesmo com toda essa pressão, mesmo com todas essas tentativas, qualquer saída prática passa, ainda que minimamente, por uma mudança na postura do Maduro. E isso não vai ocorrer. A Mônica trouxe aqui, eu acho importante a gente lembrar, que esta fraude no processo da eleição da Venezuela não está acontecendo só no momento da contagem destes votos. Ela acontece desde que candidaturas foram impedidas de serem registradas. Ela acontece quando pessoas que moram fora da Venezuela e que poderiam votar não conseguem regularizar os seus títulos de eleitores. E vamos pensar um pouquinho. Quem saiu da Venezuela provavelmente é porque não está satisfeito com quem está no governo. Então seriam votos muito provavelmente contra o Maduro. Então a gente tem aí já várias coisas que aconteceram ao longo do tempo que deixam claríssima toda essa tentativa de fraude, todo este golpe, se é que a gente pode chamar assim, mas infelizmente eu não vejo aqui alguma forma prática e objetiva que, sem uma adoção de alguma postura por parte do Maduro e do governo da Venezuela, a gente consiga mudar. Agora 2h31. Deise, eu ia tocar esse ponto com você e vou continuar
certa de que vou fazer isso, mesmo com a Ana já falando, porque eu acho que vale a pena a gente reforçar. O que hoje o mundo pode fazer é aplicar sanções. Sanções que já são aplicadas, novas sanções, mas no fim das contas isso vai doer no bolso da população mais vulnerável da Venezuela. Para Maduro, tanto faz, ele tem as reservas dele, ele tem as garantias dele, né? Ele tem todo o aparato a favor dele dentro do país. A gente chega num ponto em que não há saída para essa situação. Concorda com a Ana quando ela fala que a mudança necessariamente vai ter de passar por um bom senso de Maduro, que hoje parece algo difícil de acontecer? Eu concordo com a Ana, sim, Lívia, e concordo em tudo que ela falou, e eu acho que não vai ter esse bom senso do Maduro de forma alguma. As sanções, elas devem ocorrer, é horrível falar isso, mas elas devem ocorrer. O que eu li nos últimos dias era que algumas petrolíferas dos Estados Unidos começaram até a atuar na Venezuela, né? Então, aquilo que a gente fala tanto assim da realpolitik, né? Olha, a gente não gosta do que está acontecendo aí, mas a gente precisa do petróleo de vocês, né? Mas, apesar disso, essas sanções deveriam ocorrer, vai doer na população. Com o Maduro não vai acontecer nada, pelo menos nesse aspecto social mesmo. Olha, olhando para tudo isso, vislumbrando o que está acontecendo, eu acredito que a Venezuela ela vai seguir mais ou menos o caminho de Cuba, sabe? Vai ser uma ditadura prolongada e as sanções vão ocorrer e o país vai, pelo menos o presidente vai dar um jeito de sobreviver, né? Presidente, né? Tudo muito entre aspas. Mas, e a população vai se perpetuando nessa miséria, né? E aí aqueles países que acreditam que tudo está uma maravilha, olha como é legal lá, a ditadura não é ruim, porque existe a ditadura do bem, tudo bem que acreditem, né? Que vivam nas suas bolhas, mas eu não vejo muita saída pela própria postura do Maduro. Acho que no meio desse processo todo, diante de tudo que ele fez, a pá de cal em relação a esse processo e a toda a desconfiança no processo foram as palavras banho de sangue. A partir daí, tu já identifica muito bem o que ele quer fazer e pelo que ele está disposto a lutar, né? Então, ele não vai sair, não vai mudar a posição dele. Agora, Carla, já que a economia, né, é o seu forte, sua especialidade, dá para piorar a economia da Venezuela? Porque nós temos 25 anos já de chavismo, mais 6 anos aparentemente garantidos, se a situação não for resolvida, com Nicolás Maduro à frente das decisões no país. Pode ficar ainda pior? Qual pode ser o fim da Venezuela nesse quesito econômico? Sob a ótica econômica, eu uso uma frase até em sala de aula, que ela é bem difícil, que é o seguinte: em economia tudo pode piorar. Então, a política também. Em economia tudo pode piorar. É mais fácil piorar que melhorar, inclusive? Então, em algumas situações, sim, né? Então, nesse caso específico, a gente, quando pensa em democracia, a gente também está falando de rotatividade de poder, que essa é uma questão aí central, né? Então, se você não tem rotatividade de poder, inclusive por muito tempo, você incorre em uma série de problemas. Se a gente entrar no que foi acabado de falar, que são mais sanções, aqui a gente tem, digamos assim, algumas possibilidades, né? A gente pode pegar, por exemplo, o maior rol de sanções já vistos na história em cima da Rússia agora, e ela conseguiu saídas para essa estrutura. Venezuela não tem esse poderio que a Rússia tem para conseguir essas saídas específicas, mas ele pode conseguir algumas saídas para tentar amenizar esses bloqueios. Os bloqueios sempre vão acabar caindo na parte mais fraca da população, sim, que é ela que vai sofrer eventualmente com escassez de alimentos ou com processo inflacionário ou com mais dificuldades. Então, mais sanções vão implicar em mais problemas, mais isolamento, e aí quem é que vai entrar no jogo, né? Como é que o Brasil também vai se posicionar? Agora eu vou colocar aí outra questão na mesa para todo mundo. Diante de mais sanções, o Brasil hoje ele está numa posição para além de todas as críticas válidas a esse respeito, tentando entrar no meio de um caminho democrático, político ali no meio dessa estrutura. Por quê? Porque ele é um vizinho imediato e dentro das estruturas de sanções, e quanto piorar para a própria população, mais a gente vai acabar acolhendo também essa população aqui no Brasil. Então, essa é uma questão
humanitária, inclusive, que a gente tem que pensar, digamos assim, um pouquinho mais para frente. Agora, Mônica, fato é que no cenário que nós temos hoje, a América Latina está dividida, mais ou menos em relação a essa posição. Não dividida certinho, né? Em duas partes iguais, mas não há um acordo, uma unanimidade em relação a Nicolás Maduro. Por que isso pode ser muito ruim? Eu antes só queria falar uma coisa sobre o tema das sanções, que vocês brilhantemente falaram, mas não abordaram essa questão, que é o seguinte: para o ditador Maduro, as sanções são uma linda desculpa para explicar por que não tem comida nos supermercados, por que as pessoas estão passando fome. Então, a sanção para ele acaba até ajudando, porque a narrativa dele é de que o capitalismo internacional está me impedindo de alimentar meu povo. E, nesse sentido, eu acho muito ruim. Tira toda a sanção, vamos ver o que ele faz, porque a gente sabe que o problema ali não é só as sanções, o problema é a corrupção, o fato de ser um regime ditatorial. Então, que as sanções parem de ser desculpa para ele, que ele enfrente e assuma a responsabilidade dos erros que ele fez para com o povo venezuelano. E aí, falando da questão do fato da América Latina não estar unida, novamente, a questão da pressão internacional. Se houvesse uma união, e aí eu vou discordar da minha querida Ana Beatriz, que diz que o Lula está isolando o Brasil pelo seu posicionamento. Ele teve um posicionamento em relação à Argentina que o aproximou. Foi um posicionamento muito bacana de dizer: nós vamos assumir a embaixada aí, e acho que de outros países. Então, assim, de alguma forma, Lula está conseguindo, dentro da América Latina, dizer: eu vou assumir essa bucha. Mas ele não está tomando o posicionamento que ele precisava. E aí, essa separação entre países que apoiam, países que não se movimentam, os países que estão fortemente dizendo que o que aconteceu lá é inadmissível, isso enfraquece a comunidade internacional. Para o Maduro é o ideal, que realmente não haja um posicionamento uníssono e forte de todos os países da América Latina. Tréplica? Réplica? Nem sei mais. Às vezes vocês discordam, outras... Não, eu acho que assim, não estou criticando o que ele fez com a Argentina, e aí eu acho que a gente vai até entrar nessa pauta de forma mais detalhada ao longo do programa, que na verdade ele assumiu a embaixada argentina, porque os embaixadores argentinos foram expulsos da Venezuela, mas o ponto uma mão, tipo, um buraco não tapa o outro. Não é isso que a gente está falando. Um erro não está corrigindo. Pois é, que bom que ele teve essa atitude corretíssima, inclusive, faria o mesmo o presidente Lula, mas isso não afasta todo o resto que está acontecendo e que, veja, tudo que você falou nos leva exatamente à conclusão de que talvez, se o Brasil tivesse uma postura um pouco mais bem colocada, um pouco mais firme, talvez esse cenário estivesse hoje um pouco diferente, porque o Brasil é o maior player da América Latina. Então, falta para ganhar força esse movimento, pelo menos de transparência, de apuração real do que aconteceu. Porque eu não estou nem questionando. É claro que a gente imagina que o Maduro não tenha vencido, mas até pode ter acontecido. Mas ele tem que provar, né? Existe um regramento eleitoral na Venezuela e ele não foi cumprido. Atas não foram apresentadas. Então, sim, estamos questionando esta eleição. E como vai resolver isso, se não por meio da apresentação e de uma explicação contundente a respeito da demora de apresentação dessas atas? Quanto mais tempo demora para isso acontecer, mais evidente fica que há algo de errado nestas eleições e nessa apuração. E aí, eu chamo a atenção de vocês para algo que a gente ainda não falou, que foi estarrecedor o Maduro ter feito uma reunião para se autoproclamar reeleito. Eu achei isso impressionante, porque não havia apresentação de atas, não havia uma justificativa de como havia sido alcançado o resultado desta eleição, mas ele já estava numa sala fechada com os poucos líderes que decidiram acompanhar, e aí eu, de novo, acho a postura do Brasil correta de não enviar ninguém a esta reunião para não reconhecer de forma antecipada um resultado de algo que a gente não sabe se realmente aconteceu, mas ele já estava se proclamando presidente sem dar explicações a ninguém. E isso cheira muito mal. Por essas e outras que o Brasil precisa falar: epa, vamos ver o que está acontecendo? Vamos apurar? Porque não é possível que o povo está insatisfeito dessa forma se a pessoa ganhou democraticamente.